Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Comigo, a professora Simoni. Hoje nós vamos ver a teoria e referencial conceitual da enfermagem. O que é isso? Vamos lá. Vamos dar uma relembrada em relação às teorias de enfermagem da nossa primeira aula? Então, vamos lembrar que a primórdia enfermeira Florence Nightingale foi a enfermeira que idealizou a profissão, os profissionais de enfermagem, para que as ações e as práticas fossem feitas de maneira sistematizada. Então é importante essas transformações na política e na economia, que foram vindas da Segunda Guerra Mundial, que foram mesclados aos fatores sociais, ambientais e também históricos, que foram influenciadores para as enfermeiras norte-americanas buscarem uma identidade própria da enfermagem. Então, Florence foi essencial para a identidade da profissão dos profissionais de enfermagem. Traz consigo o processo de enfermagem. Ele foi descrito pela primeira vez no ano de 1929, que foram através de estudos de casos, porém, somente em 1945 que esses estudos evoluíram para que esse procedimento de enfermagem fossem inseridos nos planos de cuidado dos pacientes. Traz em 1961 a melhoria da qualidade do cuidado prestado durante o paciente, quando ele fica no hospital, durante a sua estadia no hospital, no ambulatório, de responsabilidade do enfermeiro, do profissional de enfermagem, para que tenha um relacionamento dinâmico e que tenha essa troca de experiência, né, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, para facilitar o cuidado e a melhoria do paciente. Então é importante que existem inúmeras teorias que se aplicam em diferentes ambientes. Nós vimos que são diversas teorias e cada uma é específica para cada categoria, para cada paciente, para cada ambiente. Então é importante essa escolha dessa teoria de enfermagem para o cuidado ao paciente. A gente traz que a melhoria da qualidade, ela só vem após a escolha da teoria, porque é necessário que toda equipe possa estar disposta e capacitada para colocar em prática e realizar as atividades prioritárias dessa teoria. Então não adianta eu escolher uma teoria e a minha equipe de enfermagem não estar capacitada, não estar preparada para executar aquela teoria no cuidado ao paciente. A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta é o que deu impulso ao processo de enfermagem, principalmente aqui no Brasil, que traz como ciência e a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Vamos lembrar então a SAI, o que é a sistematização da assistência de enfermagem? São ações sistematizadas, são ações organizadas e elas são interrelacionadas, que visibiliza a organização da assistência de enfermagem e confere ao profissional o aumento das suas ações, um respaldo legal e o aumento do vínculo entre o profissional e paciente e o cliente, certo? Então vamos fazer uma visão geral da sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. Então, a SAI, ela é sistematizar, ela é organizar e ela deve apresentar uma resolução, ela tem que ser resolutiva para a minha assistência. Eu tenho que atender o paciente na sua integralidade, eu tenho que ver o paciente como um todo. Traz comigo também a importância do acolhimento desse meu paciente, desse meu cliente, a equipe, o paciente tem que se sentir acolhido pela equipe de enfermagem, né? E a minha sistematização, meu processo, as minhas ações tem que ser um ato seguro. Então a sistematização vem para isso, para organizar, para que os meus atos, as minhas ações sejam seguras. Lembrando sempre da humanização, tratar o paciente com respeito, né? Ter essa humanização no cuidado ao paciente, além de fortalecer o vínculo profissional e paciente. Vamos lembrar aqui o que a resolução COFEM 358 de 2009 traz para nós sobre o processo de enfermagem? Vamos lá?
O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional da enfermagem e a documentação da prática. Então, ele é dividido em algumas etapas que direciona esse cuidado do profissional de enfermagem. E a SAI, a Sistematização de Enfermagem, ela organiza o processo de trabalho, ela organiza o trabalho profissional através de instrumentos, métodos, tornando possível a operacionalização desse processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem ele é constituído por 5 etapas. Nós vamos ver mais para frente quais são essas etapas e o que elas são, mas vamos dar um gostinho aqui para vocês. 5 etapas é a investigação, que consiste na coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, que quem faz é o enfermeiro, o planejamento ou as intervenções de enfermagem, a implementação da assistência, que são as ações, e a avaliação de enfermagem, que são os meus resultados. Se o meu paciente se recuperou, se ele melhorou, como é que foi a minha assistência, eu vejo também na avaliação de enfermagem. Nós temos o processo de trabalho da enfermagem e traz alguns componentes que nós devemos saber em relação aos objetos, aos agentes, instrumentos, a finalidade do meu processo de trabalho referente à enfermagem, os meus métodos e o meu produto. Então, o que seriam os meus objetos? É tudo aquilo que se trabalha. Os agentes são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem. Esses são os meus agentes, são os profissionais de enfermagem. Os meus instrumentos, eles podem ser concretos, que é um fluxo, é um protocolo, é uma seringa, é uma sonda, né? Ou eles podem ser abstratos, que é o meu conhecimento. Então, o meu conhecimento é um instrumento de trabalho e é essencial. E a minha finalidade? Por que razão, né? Até onde eu quero chegar? Ele me direciona a necessidade do que faz acontecer. Então, eu preciso saber qual finalidade, o que eu vou executar, qual que é o meu trabalho. E os métodos, de que maneira, de que forma eu vou executar esse meu trabalho. E o meu produto é o meu resultado final, a qualidade da assistência, a recuperação do meu paciente. Então é importante a gente estar atento a esses componentes do processo de trabalho da enfermagem. Nós temos, segundo Sana, a importância desse processo de trabalho na enfermagem. Ela traz que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem, o auxiliar, tem que se dividir em relação a esse processo de assistir ao paciente, de administrar, né? O enfermeiro fazer as escalas de plantão, o técnico, o auxiliar de enfermagem administrar aquele tempo, administrar aquele ambiente, o trabalho de ensinar, o ensino, né? Nós estamos aqui, eu estou ensinando, vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo, então nós estamos nesse processo de trabalho do ensinar, do aprender. O processo de trabalho de pesquisar realizado nas universidades, nos hospitais também, os profissionais de enfermagem estão inseridos nesse processo de pesquisar e o trabalho de participar politicamente. O que é? Como que eu participo? Qual que é a política do meu trabalho de enfermagem? É participar ativamente do meu conselho, né? Para ver os meus direitos, os meus deveres, as minhas responsabilidades. Então, todos nós profissionais de enfermagem temos que estar inseridos nesses processos de trabalho, no assistir, no administrar, no ensinar e aprender, no pesquisar, né? Eu sempre tenho que estar pesquisando, ampliando os meus conhecimentos também, participando de pesquisas em muitas instituições e participar na política, participar politicamente no meu ambiente de trabalho, na minha profissão, com o meu conselho, ok? Então, a gente tem que estar atento, a todo momento a gente está executando esse processo de trabalho, no assistir, administrar, ensinar, pesquisar e participar da política, participar politicamente, ok? Deixo aqui para vocês uma mensagem em relação à assistência de enfermagem. Xavier, ele escreveu essa mensagem, eu achei muito interessante, que a assistência de enfermagem é um conjunto de ações de natureza que é diversa e se articula e se completa entre si, na consecução da finalidade do trabalho em saúde. A garantia do cumprimento dessa finalidade requer a continuidade e a oportunidade dessa assistência.
É isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam a leitura do material, da apostila, façam as suas anotações e vamos ampliar os nossos conhecimentos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!